Louvado e engrandecido seja o trino nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O reverendo Ellerson está em alguns dias de recesso. É bem verdade que é meio recesso. Ainda ontem eu conversava com o reverendo Ellerson via WhatsApp e brinquei com ele. Falei que ele está part-time, ele está meio período de recesso, porque hoje mesmo ele dirigiu um ofício fúnebre da Maria Teresa, tia do nosso irmão aqui da igreja, o Erivelto. Então, nesta noite cabe a mim trazer a palavra do Senhor, e para isso eu convido a igreja para que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, exatamente no Salmo 57, livro dos Salmos, exatamente no Salmo 57, que será o texto que nos servirá como base para a meditação nesta noite. O texto assim nos diz: louvor pela benignidade divina, ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei a Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Todos juntos o verso 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Todos juntos, o verso 11. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Nós vamos orar, pedindo a iluminação do Pai para o texto ao qual lemos. E para esta oração convido o nosso amado irmão, presbítero, Marcos Sabatini, que nos dirija a Deus neste momento. Oremos. Abaixe sua fronte e oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por esse dia, por esse momento, ó Deus, em que estamos aqui reunidos, ó Deus, para prestar-te culto, ó Deus, que somente ao Senhor é devido. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão rico e precioso, que é o momento, ó Deus, em que lemos a Tua Palavra e que a Tua Palavra agora, ó Deus, será explanada, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, levando, ó Deus, cativo os nossos pensamentos, ó Pai, para que possamos aqui, Senhor, estar atentos, Senhor Deus, à pregação da Tua Palavra, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare os nossos corações, ó Deus, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem já colocado no coração do Teu servo. Fala, ó Deus, através do Teu servo, as nossas vidas, ó Deus, os nossos corações. Ilumina, Senhor Deus, nesse momento também a sua mente, ó Deus, e que assim, ó Deus, a igreja aqui reunida nesse lugar, nesse dia, possa sair daqui, ó Deus, edificada com a Tua Palavra, Senhor.
Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. George Miller viveu no século XIX e ele foi um evangelista e missionário inglês, notável por sua providência em cuidar de orfanatos de crianças, de forma que George Miller fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus no Salmo 68, verso 5. Deus é pai dos órfãos. Ele vai ficar conhecido na história como o grande pai dos órfãos. Ele iniciou 117 escolas ao longo de sua vida. Ele educou mais de 100.000 jovens à luz da palavra do Senhor. Ele distribuiu cerca de 275.000 Bíblias e sustentou 189 missionários. Se você olhar para a liturgia do culto de hoje, no momento da adoração, nos é citado um verso pelo qual ele se debruçou ao longo do seu ministério. O Salmo 88, verso 10 diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te direi da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Com este histórico, ele certa vez foi interrompido em suas orações. Ele estava orando no seu escritório lá no orfanato e de repente uma das cozinheiras bate a porta desesperada, já adentra ao seu escritório sem esperar ele atendê-la, e a história nos diz que ela entra apavorada dizendo que aquela manhã em especial não havia leite e muito menos havia pão para as crianças. E conta-nos a história que naquela manhã havia naquele orfanato cerca de 300 crianças. Com base à luz desse texto, a história nos conta que George Miller, ele pede licença, se ajoelha em sua cadeira, se debruça ali em sua cadeira, lê esse texto do Salmo 81, verso 10, e ele repete em alto e bom som: abre bem a boca e te encherei. Eu creio nessas promessas, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó. O texto lido faz parte da compilação dos Salmos. Nós sabemos, Salmos implica em tocar com cordas, mas é bem verdade que o Salmo 57 ele faz parte do livro 2, que são livros ou salmos cantados, entoados de forma de orações de fé em meio às adversidades, de forma que é um salmo de lamento. Ainda estes dias eu escutava um amado irmão, pastor hoje, formado lá no JMC, amigo, companheiro de jornada por algum tempo. Tive a grata alegria de iniciar os seus passos ao sagrado ministério quando estava pastoreando uma igreja, e hoje ele está pastoreando lá na região de Jundiaí. E ele me enviou um link sobre os salmos de lamento musicalizados, e lá estava eu esta semana me desfrutando ali daqueles momentos maravilhosos dos salmos de lamento musicalizados. Estamos perante um salmo de lamento. O texto, ora lido, é organizado em duas partes, é uma súplica individual, de forma que na primeira Davi, que compõe este salmo, ele dá vazão à sua ansiedade, a qual ele estava sentindo, implora a divina assistência de Deus em meio às investidas de Saul. Na segunda parte, ele prossegue confiante, com santas expectativas de livramento, e estimula a sua alma ao exercício de louvor. Então nós poderíamos dividir o salmo, lembrando que o salmo também são cânticos, e é um cântico, uma súplica individual dos versos 1 a 5, um cântico de ações de graças dos versos 6 ao 11, e há um estribilho. O que é o estribilho? Quem é da música sabe muito bem, é o refrão do cântico, que constam nos versos 5 e 11, que dizem: se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Calvino, debruçado neste salmo, ele vai dizer as seguintes palavras, abrem-se aspas:
Davi sentindo-se aflito, não só com o mais profunda angústia, mas também sentindo-se submerso em um turbilhão de calamidades, a uma multiplicidade de aflições, implora o socorro de Deus, o único remédio que lhe restava. E a conclusão, tomando alento, acalenta a esperança de vida, a luz da promessa de Deus, em meio aos temores e aos terrores da morte. Davi está aflito. Davi está submerso, como diz Calvino, em um turbilhão de pensamentos. Nós podemos lembrar de C.S. Lewis, quando afirma: não apreciar a Deus significa perder a maior das experiências e, no fim, perder tudo. Ele cita esta frase no livro Lendo a Escritura com Salmos. Ou seja, lendo os Salmos, nós apreciamos a Deus. E apreciando a Deus, olhando para esse texto, nós vemos a beleza da poesia hebraica. Portanto, nesta noite eu quero compartilhar com a igreja o seguinte tema: confiando em Deus. Confiando em Deus. E como que nós confiamos em Deus à luz deste salmo? Em primeiro lugar, por que devemos confiar em Deus? Porque Ele é nosso refúgio perante a dor. Acompanhe comigo o texto. Porque Ele é nosso refúgio perante a dor. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em Ti minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. É interessante que Davi já tinha sido ungido rei no lugar de Saul, mas ele não, nesse momento histórico, ele não havia assumido o trono. De forma que aqui nós temos em primeiro lugar um clamor de misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. E há uma repetição aqui na Bíblia. É bem verdade que nós, enquanto nós escrevemos alguns textos e queremos dar ênfase, nós colocamos entre aspas, negrito, letras garrafais. Na Bíblia e na estrutura hebraica, na poesia hebraica, é a repetição. E a repetição quer dizer o quê? ênfase. Então Davi, ele acentua o quê? Deus está machucando, Deus está doendo, Deus, eu não aguento mais, Deus, me acode, me socorre, me ajuda. E ele coloca nesses termos: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. É interessante notarmos que essa abertura do Salmo é idêntica aos Salmos 56 e também ao Salmo 51. Depois, na sua casa, você pode compará-los. E aqui ele apela à misericórdia de Deus. Davi está sendo perseguido por Saul e seus homens. É interessante lembrarmos que o contexto histórico, Davi, ele se refugia e vai para a caverna em Adulão. E por isso que este salmo é considerado o cântico da caverna. Davi está se escondendo de Saul. Davi está com medo. Davi está desesperado. E ele vai externalizar o quê? O clamor por misericórdia. Confiando em Deus. Por que devemos confiar em Deus? Porque Ele é nosso refúgio perante a dor. Davi está sofrendo. E ele vai encontrar em Deus este antídoto para sua dor. Há uma justificativa também, pois em Ti a minha alma se refugia. Este argumento é mais eloquente na oração, porque quando olhamos para este salmo, nós vemos que ele apresenta um pedido, mas também uma afirmativa de fé. Ó Deus, tem compaixão de mim, porque só a Ti eu posso recorrer, só a Ti eu confio, só em Ti, em outras palavras, eu posso confiar, eu posso calcar os meus pés no alicerce do Senhor. E daí, quando ele fala-nos isso, ele nos apresenta também, ainda no verso 1, uma espécie de abrigo seguro. Quando ele diz: à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aqui, nós podemos imaginar a ave-mãe cuidando dos seus filhotes. E Davi, ele faz essa metáfora, dentre as quais ele vai fazer outras metáforas mais adiante. Por isso que este salmo, o paralelismo dele é emblemático. O que diz o paralelismo emblemático? Ele faz metáforas, comparações, para
ensinar e dar ensinamentos e apontar para a onipotência e a majestade de Deus. Aqui, no verso 1, ele diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Quais seriam as calamidades pelas quais Davi está enfrentando aqui? Nós sabemos: o ódio, a raiva, o rancor implacável de Saul atrás de si. É interessante quando nós olhamos para este verbo, confiar em Deus. Muitas vezes lemos as Escrituras, muitas vezes oramos, muitas vezes participamos de grupos de estudo, muitas vezes podemos até cantar, muitas vezes no coral, em casa, na igreja, mas quando as adversidades batem à nossa porta, ou sobretudo quando a dor visita a nossa vida, a impressão que nós temos é que nós titubeamos, que nós somos confiados a vacilarmos. Davi, ele nos mostra o quê? Que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no momento das tribulações e no momento da dor. Nós devemos, portanto, pegar este salmo também, não simplesmente como um mero canto, mas pegando o salmo e assumindo o salmo como uma situação vivencial do salmista, Davi, nós devemos assumi-lo também como uma situação vivencial. Em meio às nossas dores, em meio às nossas lágrimas, o que nós devemos fazer? Uma dinâmica que nós temos, por vezes, é nos afastarmos da igreja. Algo nos magoa, eu não vou mais na igreja. Mas aqui, Davi não corre de Deus, ele corre para Deus. E este é o movimento, é didático do texto. No momento da dor, não corra de Deus, corra para Deus. E o clamor de Davi, muitas vezes, pode nos servir como oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, até que passem as calamidades. O verso 2 diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aqui é interessante que Davi, ele vai se debruçar a um Deus que age. Deus não está, uma metáfora minha, de braços cruzados, olhando o sofrimento de Davi, contemplando o sofrimento de Davi e de ouvidos tampados, de olhos fechados. Não. Davi tem a convicção que Deus ouve e por isso ele vai usar algumas expressões, ao Deus que tudo executa. Então Davi está dizendo assim: meus inimigos são implacáveis, grandes e poderosos, mas Deus lá do alto, Ele é o Deus Altíssimo. Mais uma vez, Davi, ele se debruça aquilo que nós vamos chamar de teontologia. O que é teontologia? O ser de Deus. E daí nós podemos lembrar dos atributos de Deus. Deus Altíssimo, Deus Soberano, Deus Majestoso. O que nós precisamos de compêndios de teologia para compreendermos, Davi ele faz em forma de canto, só que aqui em forma de lamento. O verso 3 nos diz: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. É interessante que Davi, nesta teontologia, no ser de Deus, olhando os atributos de Deus, e aqui os atributos incomunicáveis de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, dentre eles, Davi está clamando, e Davi está se refugiando em meio à dor a esse Deus. Davi é didático, Davi nos ensina nesta noite, me ensina em primeiro lugar e nos ensina em momentos de dor, a nos refugiarmos em Deus. Só que o Salmo continua, confiando em Deus. E por que devemos confiar em Deus? Em segundo lugar, porque Ele é nosso socorro diante das adversidades. Verso 4, vamos ler todos juntos? Acha-se É interessante que Davi ele passa a descrever o cerco do inimigo.
Ele primeiro clama, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. E depois ele começa meio que fazer um checklist para Deus daquilo que está acontecendo na sua vida. Olha Deus, está acontecendo isso. E o verso 4 nos diz, acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. E aqui, mais uma vez, o paralelismo emblemático toma forma no Salmo. Por quê? Ele está usando de metáfora para se dirigir a Saul e seus homens. É como se ele dissesse, Senhor, Saul está implacável. Senhor, Saul me vê com maus olhos. Senhor, o coração de Saul está empedernido, petrificado, duro. Só que na forma poética dos Salmos ele nos coloca, acha-se a minha alma, entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Seria como ele dissesse, Deus, Davi quer a minha alma, quer a minha morte, quer o meu sangue. Como um leão ávido a devorar a sua presa. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. É interessante que aqui Davi descreve os inimigos como se fossem animais selvagens. E por que devemos confiar em Deus? Porque Ele é nosso socorro diante das adversidades. Davi está submerso em adversidades. Se Davi estivesse contando para nós este relato, talvez nós diríamos no dito popular para ele, Davi, miséria pouca é bobagem. Conta uma coisa boa, Davi. Só tragédia, só coisa ruim. E é interessante que Davi está lá na caverna de Adulão, olhando para a sua vida, olhando para o cerco e compondo este belíssimo salmo. E ao fazê-lo, Davi vai dizer, os dentes desses leões são flechas, a sua língua como espada afiada. É uma forma de Davi dizer, olha, o propósito final disso tudo, Deus, é a minha destruição, é ceifar a minha vida. Além disso, eles têm sede por sangue. É interessante que Spurgeon, comentando e olhando este salmo, ele vai dizer que não há arma terrível quanto a língua afiada no esmeril do diabo. É Spurgeon dizendo, mas mesmo esta não precisamos temer, pois toda arma forjada contra nós não prosperará, com base em Isaías 54, 17. A partir disso, o que Davi faz é o texto que nós temos, e nós temos aí a indicação do primeiro refrão. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra, esplenda a tua glória. Eu confesso que eu li esse verso vezes e mais vezes. E lembrei lá do seminário, dos estudos, quando os nossos professores nos indicavam, imagine a cena. Quando eles nos convidavam a fazer a exegese do texto, a olhar a implicação da palavra no seu contexto para os seus ouvintes originais, e daí depois transpormos o texto e fazermos a hermenêutica do texto, trazer o texto para os dias atuais, para a nossa aplicação. Eu li esse verso e fechei os olhos. E a imagem que veio à minha mente foi uma imagem do raiar do dia. Pensa na imagem do raiar do dia, o sol indo tomando conta de todos os espaços escuros da terra. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a tua glória. É interessante que Davi, aqui, ele está fazendo o seu louvor no ambiente, no campo de guerra. Davi, por este momento, ele desvia os olhos do inimigo. Por um momento, Deus o conduz ao louvor, à exultação. E ele vai fixar seus olhos a Deus, mesmo na caverna da fuga, no âmbito da tempestade. Davi tem condições de exaltar a Deus em meio à tempestade. Lembrei de Abraham Kuyper, quando diz que não há nenhum centímetro quadrado na terra em que Deus, o reto juiz soberano, não olhe e diga, é meu. E pego a frase de Kuyper aqui
para mostrar esta exaltação ao nome de Deus. Quando Davi prossegue dizendo, verso 6, acompanha comigo: armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. É interessante que houve uma reviravolta aqui no salmista. Os inimigos são implacáveis, querem matar Davi, querem sangue de Davi, só que no verso 6, após a exultação, ele diz: Deus, armaram armadilhas. Deus, eles estão par e passo comigo. Deus, a minha alma está batida. Deus, armaram cova diante de mim. Mas Deus, eles mesmos caíram nela. E daqui eu lembro, lá em Gênesis 50, abra comigo lá em Gênesis 50, e nós vemos Deus subverter a ordem humana, e é isso mesmo que o Deus da providência faz. Gênesis 50, versículos 18, 19 e 20. Vamos ler todos juntos? Gênesis 50, versículos 18, 19 e 20. Depois vieram também seus irmãos Davi, ele ora em forma de canção a Deus, é uma canção, um salmo de lamento, dizendo: Deus, armaram arapucas em cima de mim, mas Deus, eles mesmos caíram nelas. E Davi entende que este Deus que é soberano, majestoso, ele subverte até mesmo a ação implacável dos inimigos. Aqui em Gênesis 50 nós temos o que? Versículo 20. Vós, na verdade, e nós sabemos, é José falando a seus irmãos que também no passado foram implacáveis com ele. E José, tendo, como diria o caipira, a faca e o queijo na mão, para vingar-se de seus irmãos, e assim aos olhos humanos fazer justiça, ele vai nos declarar uma das falas mais belas de Gênesis e, por que não, de toda a Bíblia, colocando a soberania de Deus como base de tudo. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. É isso que Deus faz em nossa vida. Talvez você já tenha sido perseguida, talvez no seu trabalho, talvez lá na dinâmica do seu trabalho você tenha uma desenvoltura diferenciada, porque você é um servo e uma serva do Senhor e você quer e necessita fazer as coisas com excelência, e por causa disso você tem sido perseguido. Talvez um colega de trabalho que dê tapinhas nas costas, seja o seu algoz, seja a pessoa que te inveje. Davi é didático quando dizer: "Se exaltado a Deus acima dos céus e toda a terra esplenda a tua glória." E no ato seguinte ele vai dizer que os inimigos estão algemados. Os inimigos são subvertidos pela majestade e bondade do Senhor. E por isso que, confiando em Deus, porque devemos confiar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio diante das adversidades. Quais adversidades você tem passado? Se nós fôssemos contar as adversidades aqui, nós poderíamos pegar papel, caneta e elencá-las. Mas o
o convite do salmista, olhando para esse Deus triuno, é que nós não contemos as adversidades, e sim contemos as bênçãos. Davi prossegue dizendo, verso 7, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Aqui Davi, ele está dizendo o seguinte, Deus, eu sou como aquele barco em meio à tempestade, que está levando chicoteadas do mar, mas eu estou firme, Deus. Eu só estou firme não pelos meus méritos, mas porque eu estou olhando para o Senhor. Eu continuo firme, ó Deus. Não está fácil, está doendo, está machucando, mas firme está o meu coração. E prossegue dizendo o seguinte, desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Aqui Davi, ele vai usar elementos do culto formal. É uma forma de Davi dizer que ele quer louvar a Deus com aquilo que ele tem de melhor, com a sua instrumentação melhor, com seus instrumentos melhores. Seria mais ou menos você vir para o culto na igreja, e você foi convidado para fazer a liturgia, você vai pegar seu melhor terno, sua melhor roupa. Você foi convidado para pregar, você vai querer estar com uma vestimenta adequada. Davi faz isso através dos instrumentos. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, instrumentos usados no culto formal. E ele prossegue, quero acordar a alva. O que ele quer dizer com isso? Deus, a minha alma anseia tanto em louvar-te, tanto em adorar-te, que eu quero me anteceder ao raiar da manhã. Eu quero acordar a alva, eu quero me antecipar à alva. É isso que eu desejo, ó Deus. Então, olhando para este texto, confiando em Deus. Por que devemos confiar em Deus? Porque Ele é o nosso refúgio perante a dor. Em segundo lugar, porque Ele é nosso socorro diante das adversidades. E em terceiro e último lugar, porque Ele nos conduz à adoração. O salmista caminha dizendo, verso 9, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Davi, ele já muda de figura. O coração dele está firme, ele acentuou isso no verso 7. A alma de Davi estava abatida entre os leões, mas o seu coração, por sua vez, estava firme em louvar a Deus. E aqui Davi, ele pisa no alicerce das promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos patriarcas, é o Deus que vai cumprir na minha vida, como lhe apraz. E aqui Davi tem lábios abertos, alma despertada, Davi tem instrumentos preparados, Davi quer antecipar o raiar do dia para louvar a Deus. Só que Davi, no verso 9, ele convida a um louvor universal, quando ele diz, render-te-ei graças entre os povos. O que Davi quer dizer com isso? Davi é um poeta movido pelo sentimento missionário. Ele reconhece aquilo que eu disse outrora, o ser de Deus em sua vida, e ele não quer segurar dentro de si tão grande bênção, ele quer divulgar às nações quem é esse Deus, provedor, misericordioso, pronto a perdoar. E na divulgação desse Deus, ele quer anunciar às nações. Davi é um poeta movido pelo sentimento missionário, e ele, como uma espécie aqui patriarcal, ele vai reivindicar a bênção de Abraão. No que diz respeito, ele não vê os povos e nações como um território a ser desprezado, muito pelo contrário. Ele olha os povos e nações como um terreno fértil para a semeadura da palavra de Deus. E quando nós falamos acerca da palavra de Deus, nós podemos lembrar da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1 da Escritura, que nos diz, no seu item 3, ou a linha 3, abrem-se aspas, os livros geralmente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus,
nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão escritos humanos. E daí o item 4 nos diz: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor, tendo, portanto, de ser recebida, porque é palavra de Deus. Olhando para esse texto, portanto, Davi, ele vai caminhando para o seu final com uma motivação correta. O verso 10 nos diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Vamos reler o verso 11 todos juntos? Davi canta novamente esse refrão, só que com um outro tom, com outro acorde. A primeira vez que ele o fizera, ele faz, no verso 5, ele estava com a sua alma atribulada, sendo perseguido, desesperado, e como disse Calvino, num turbilhão de calamidades. A segunda vez que ele entoa este verso, este refrão, melhor dizendo, ele entoa num sentido de louvor, num sentido de adoração. Não que na primeira vez ele não o fizesse, mas na primeira vez ele ainda titubeava. Mas aqui ele estava certo e cônscio de quem é Deus, porque ele afirmou: firme está o meu coração, no verso 7. Ele afirmou no verso 9: render-te-ei graças entre os povos. E ele chega à conclusão no verso 11: se exaltado, ó Deus, por toda a terra, acima dos céus e por toda a terra, esplenda a tua glória. Olhando para este salmo, como que nós, de forma rápida e pontual, poderíamos aplicá-lo em nossa vida, recebendo o salmo também como uma oração. Confiando em Deus, algumas aplicações. Em primeiro lugar, ore pedindo ajuda a Deus. Os versos 1 e 2 nos ajudam a isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Talvez nós tenhamos de tomar alguma decisão muito importante logo amanhã ou ao longo da semana, e nós ficamos presos em meio à decisão em si e não nos reportamos ao Pai. Davi é didático quando diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Então, ore pedindo ajuda a Deus. Ainda, olhando para os versos 3 a 8, refugie-se em Deus, em meio às investidas do inimigo. Refugie-se em Deus, olhe para Deus. Lembre da metáfora que Davi nos faz aqui, neste paralelismo emblemático, que a ideia da mãe ave acolhendo os seus filhotes. Deus faz isso conosco, e colocando o verbo no seu devido lugar, Deus já fez isso conosco em Cristo na cruz. Louvado seja o Senhor por isso. Refugie-se em Deus. Olhando para os versos 7 a 11, uma terceira aplicação: firme o seu coração em Deus. Talvez o seu coração está preso ou apegado às adversidades, mas Davi nos ensina aqui a afirmarmos, a colocarmos o alicerce do nosso coração simples e totalmente em Deus, de forma resoluta. E por fim, versos 5 a 11, que constituem, já sabemos, o refrão deste salmo: busque a glória de Deus. Vocês se lembram de George Miller, que eu contei? Ele ajoelhou-se na sua cadeira, após receber a notícia que não havia pães e leite, e ele estava orando ali, diz-nos a história, e depois de alguns minutos de oração, a mesma mulher, cozinheira, bate na porta de novo, adentra o recinto e fala: olha, tem 2 homens aí fora, querendo conversar com o senhor, de forma urgente. E ele abrevia a sua oração, ele acompanha aquelas mulheres até a porta do orfanato, era bem de manhã, e lá estava o padeiro, à época, e o leiteiro, juntos dizendo o seguinte: olha, hoje nós tínhamos uma encomenda grande, mas por algum motivo foi cancelada, e tocou-nos no coração vir a este orfanato e doar 300 pães e esses litros de leite. A história termina com aquelas mulheres olhando maravilhadas para George Miller,
E George Miller vai mais uma vez recitar o Salmo 81, verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te direi da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encherei. Termino com as palavras de C.S. Lewis, quando diz: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele termina: sê exaltado, ó Deus. E daí o Salmo nos mostra um último paralelismo, que é o paralelismo climático, de escada. E aqui eu uso a figura: se você está subindo uma escada, logo que você chega no último degrau, você vai avistar o que acontece. Seria mais ou menos eu querer subir essas escadas para enxergar algo que esteja no chão aqui. Esse salmo é isso, ele vai começando e ele atinge o seu ápice, o seu auge. E o seu auge eu quero terminá-lo em forma de oração com todos vocês nesta noite. Vamos ler ou reler todos juntos o verso 11 deste salmo, em alto e boa voz. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça. Amém.